presidente Jair Bolsonaro publicou pelas redes sociais um áudio do jornalista Alexandre Garcia relatando os resultados de um estudo da Sociedade Europeia de Cardiologia que concluiu que o remédio que foi defendido pelo presidente não causa arritmia cardíaca. A suposta possibilidade de arritmia foi amplamente propalada pela velha imprensa para afirmar que o presidente recomendava um medicamento que trazia riscos de efeitos colaterais. Bolsonaro afirmou: milhares de vidas poderiam ter sido salvas caso a HCQ não tivesse sido politizada. Paz e bem, minha irmã, meu irmão. Ontem nós retomamos aqui no Senado Federal os trabalhos semipresenciais, né? Estávamos aqui com 50, 60 senadores, ou alguns que têm uma idade mais avançada, comorbidades, ficaram em casa. Mas foi uma experiência muito importante. Daqui a pouco a gente vai ter novamente sessões para voltar basicamente às autoridades que estavam aí há meses para serem votadas, embaixadores, pessoal dos conselhos de justiça, enfim. Mas um assunto que está permeando já os bastidores aqui, e é importante o senhor e a senhora ficarem atentos, é a eleição da presidência do Senado em fevereiro. Já está fervilhando e a gente percebe claramente uma articulação para que haja a reeleição do atual presidente do Senado. Nós já estamos recolhendo, desde ontem, e vamos continuar hoje, assinaturas para o voto aberto. Já passamos aí de 15 senadores que assinaram. E vamos continuar para buscar a verdade. Mas é muito importante que a gente perceba as movimentações que estão acontecendo de forma sorrateira. A PGR do procurador Augusto Aras já dando declarações aí a favor da reeleição, usando o nome do ministro Veloso, que imediatamente no dia seguinte desmentiu, mostrando que a declaração dele era o inverso do que ele tinha entendido. Nós queremos saber a opinião do Aras depois do desmentido do Veloso, que é contrário à reeleição dos presidentes da casa. Por isso eu alerto a você que ainda tem a rede social. Se mobilize com o seu representante. É muito importante. Diga para ele o que é que você pensa. Você é contra ou a favor da reeleição? Isso é fundamental hoje. Como também não é saudável, no meu modo de entender, que se continue as demandas da sociedade sendo de forma covarde, arbitrária, monocrática, engavetadas na presidência do Senado. Porque é isso que acontecia nas legislaturas anteriores e está acontecendo nessa. CPI de lava-toga, impeachment de ministro, prisão em segunda instância e até o voto aberto, que elegeu o atual presidente do Senado Federal, que ele deveria ser muito grato a isso, se comprometeu a instituir o voto aberto para a presidência da casa, que mostra uma transparência com a população, que começa a gostar de política e acompanhar o destino da sua nação, e tem que acabar com esse segredismo. Aliás, quem disse isso foi o próprio presidente Davi Alcolumbre, quando colocou aqui no discurso de posse, no dia que assumiu, graças, repito, ao voto aberto, a mobilização que alguns senadores, inclusive principalmente os novatos, fizeram aqui no dia da eleição da casa, mostrando o voto, inclusive tendo a possibilidade até de ser cassado, porque a ameaça teve na véspera, com decisões do Supremo, Tribunal Federal, enfim. Mas olha só o que é que o presidente atual, que quer se reeleger, que seria danoso para a nação, por todos os argumentos que a gente tem colocado nos pronunciamentos, mas ele disse o seguinte, na posse: manifesto desde já que, no depender de minha condução,
Essa será a derradeira sessão do segredismo, do conforto enganoso do voto secreto. Só com a transparência em todas as práticas, o Senado reconquistará seu prestígio e revelará sua estatura no conjunto dos poderes. Não devemos temer a crítica nas ruas. Devemos ouvi-la com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Esse presidente que está hoje, Davi Alcolumbre, que eu nutro respeito como pessoa, não fez nada disso. O voto aberto continua sem ser deliberado e sua simples reunião da mesa que ele coordena com outros 7 senadores poderia fazer. O projeto do senador Lazier Martins é nesse, que está na mesa e não consegue deliberação da mesa. Aliás, em 1 ano e meio, a mesa se reuniu 2 vezes. Do Senado isso nunca aconteceu. Nem o voto aberto foi feito e nem ouvi você, que se mobilizou naquele dia daquela votação, em fevereiro do ano passado, para mudar a presidência da casa. Porque era ele ou o ex-presidente Renan Calheiros. A natureza não dá saltos, mas a gente precisa avançar. Porque as ruas não estão sendo ouvidas. As demandas legítimas da sociedade. Você foi decisivo naquela eleição e precisa ser decisivo nessa. Te pedimos apoio. Te pedimos para participar. Porque se tem uma coisa em 1 ano e meio de mandato que eu já percebi, é que um político, ele respeita um povo organizado que se manifesta com convicção no que acredita. Vamos para cima. Contamos com você. Deus abençoe. Muita paz. Desculpa. Existe um boato que pode até ser uma fake news também, mas ele é forte, no sentido de que um senhor chamado Luciano Ayan teria participado da confecção daquele material apresentado pela deputada Joyce, e de que ele teria, inclusive, visitado parlamentares para falar sobre essas tais fake news que seriam divulgadas pelos assessores do presidente. Esse senhor, o senhor tem conhecimento se ele participou de alguma coisa? Eu não posso te dizer. Não posso te dizer. Não pode porque não sabe ou porque é sigiloso? Porque é sigiloso. Ok, tudo bem. Não, tudo bem, deputado. E uma pergunta também, uma das sessões que me chamou muito a atenção, Excelência, que aí já não me lembro, acho que Vossa Excelência já não estava, mas gostaria de saber se tem conhecimento sobre algo a respeito. Foi uma sessão em que foi ouvida uma testemunha, eu vou falar o nome da testemunha aqui, pode ter algum equívoco, mas Hans River do Rio. Se eu não me engano, o nome dessa testemunha é Hans River do Rio. Esse senhor foi funcionário de uma empresa que teria sido contratada por políticos para fazer disparos em massa, ao que tudo indica, não declarados nas contas dos políticos que contrataram. Estou dizendo com base no que foi anunciado, eu não estou aqui fazendo afirmações, por favor. Este senhor foi arrolado pela esquerda, e talvez porque a esquerda apurou que ele processou a empresa que era sua empregadora. E quando indagado pelo deputado federal Rui Falcão, né, se o Bolsonaro havia contratado a empresa, esse senhor, uma pessoa simples, né, de maneira muito automática, respondeu assim: não, o senhor me contratou. Ele afirmou categoricamente que a empresa tinha sido contratada pelo então deputado, que ainda é deputado federal, Rui Falcão, para fazer disparos para sua campanha. E neste momento, foi algo que me chamou muito a atenção, o próprio deputado e outros deputados do PT, que sempre falam, né, que querem tudo muito público, pediram para que a sessão ficasse fechada, né, para que a sessão fosse feita sob sigilo. E esse senhor foi ameaçado de ser processado e assim por diante. O senhor, por acaso, estava presente nessa sessão?
Eu, assim como a senhora, deputada, Vossa Excelência tem acompanhado por alto. Eu só tenho o privilégio de estar no Congresso e ter acesso, como deputado federal, à assessoria investigativa. Então, tenho acesso a alguns autos e informações passadas pela assessoria da comissão, mas eu não componho mais a comissão, eu não fiz parte de oitiva, nem de audiência pública nenhuma. Então, nesse caso, qualquer audiência, essa ou outra, eu não tive conhecimento. Eu tenho conhecimento de algumas coisas, né, extraoficiais, por isso justamente que eu não posso quebrar o sigilo dessas informações. Elas já são me passadas de forma sigilosa. Eu entendo, excelência. Para concluir, deputada Janaína, são duas perguntas objetivas. A primeira é a seguinte: a minha percepção, tanto da CPMI quanto do inquérito que tramita no Supremo, é que estão tentando, a duras penas, né, de todas as formas, criar provas para alimentar um processo vazio que tramita no TSE para tentar caçar a chapa. Não é só Bolsonaro, porque não adianta tirar só Bolsonaro, querem tirar Bolsonaro e Mourão. Essa é a minha análise, tanto da CPMI como do inquérito no Supremo. Eu pergunto a Vossa Excelência, pelo que Vossa Excelência acompanha, né? Vossa Excelência tem muito mais informações do que eu. Essa minha hipótese é muito irreal? Ela foi cogitada no início. Mas, como eu disse, Vossa Excelência mesmo acabou de dizer, todos os partidos fizeram utilização de alguma plataforma de disparo. Algumas utilizaram para fake news, outras não, mas todas utilizaram plataformas de disparo durante a eleição. Então, acabou que se investigar se servir para um, serve para todos. Então, tem que anular todas as candidaturas. Hoje, eu acho que essa tese não vinga mais. Por isso que foi esquecido a linha cronológica do que aconteceu em 2018 e passou a se investigar o que está acontecendo agora. As ameaças à fábrica, o que está acontecendo agora. Então, acho que essa linha ela foi deixada assim um pouco de lado naturalmente, vamos dizer assim, porque as coisas atuais estão sendo mais graves do que caçar a chapa da candidatura ou comprovar que se está utilizando durante o exercício do mandato a máquina pública para produção e aí tentar um impeachment, se for o caso. Entendi. Acho que essa tese para a esquerda seria mais viável do que tentar caçar a chapa nesse momento. Então, por isso, se foca na investigação atual.